Você pode se colocar de pé para a gente cantar? Bom, se a luz acabar, a gente continua cantando, viu? Nada pode parar o jogador, não, né? A gente continua cantando, tá bom? Vamos cantar até que ele venha. Então, irmãos, até que ele venha, nós vamos continuar a nossa missão.
Eu vou pedir ao Rubinho que venha aqui orar. Nós vamos agradecer pela vida das crianças, pedir pelos missionários que estão no campo e pedir também pelas pessoas que estão lá ouvindo falar de Jesus, que eles deem lugar ao Espírito Santo para que possa estar movendo a vida deles. Antes da oração, não tem como ficar feliz por essas crianças aqui, né? Tá vendo aqui a menina que representa dos Estados Unidos. Nossa, é muito bonito ver isso. Ela está ali empolgadíssima ali. E na Bíblia tem um momento em que Jesus está falando, em Mateus 19, ele começa a falar com o pessoal lá, os fariseus começam a indagar ele, fala sobre o divórcio. E lá no versículo 13, algumas pessoas levam até Jesus as crianças para que pudessem pôr a mão e orar por elas. Só que os seus discípulos, eles os repreendem as pessoas, porque muitas vezes é como nós mesmos. Às vezes estamos num culto e achamos que as crianças vão atrapalhar o culto, que estão andando, estão falando, estão conversando e Deus fala: não impeça os pequeninos de vir até mim, deixar não embaraçar eles de vir até mim, porque das tais é o reino dos céus. Porque as crianças são sinceras. Elas estão aqui na frente cantando e está fazendo um sinalzinho do coração, está dando tchau, mandando um beijo. Isso ser criança é sincera, ela não tem vergonha de fazer as coisas. Muitas vezes nós estamos aqui na frente, temos vergonha, ficamos embaraçados, mas isso é o coração puro. Assim Deus fala: deixar as crianças. E nós não devemos proibir as crianças, né, de chegar até Jesus. E às vezes nós proibimos, não trazemos para igrejas, não deixamos ficar à vontade na igreja, como o Alves falou, ficar à vontade na casa do pai. Elas ficam bem à vontade disso aí. Quando eu estou falando, estamos conversando, isso é ser criança. É isso que Deus fala: deixar as crianças. Então, vamos trazer as crianças para a igreja, vamos ensinar o caminho, deixar elas à vontade, porque a casa é delas e também é nossa, e possamos sempre trazê-las elas a Jesus. E uma outra coisa que eu quero falar rapidinho é que eu estava lendo essa semana e achei muito interessante. É aquilo que me tocou muito, que nós estamos falando de missões e às vezes nós não temos noção do que é ser um missionário. Nós fazemos nossa parte aqui, fazemos os cantinhos, mas não temos noção do que é ser um missionário no campo missionário. E eu estava vendo que na Indonésia só tem duas coisas que levam a pessoa à pena de morte automaticamente. Uma é o tráfico de drogas e a outra é evangelização. Se pegarem a pessoa com a Bíblia falando de Jesus, ela é condenada à morte automaticamente. Não adianta o presidente do país pedir por misericórdia para que livre a pessoa. Não, ela vai ser condenada à morte. Então, os missionários estão lá e o cristianismo lá hoje está em segundo lugar, 8% da população. De 230 milhões de pessoas, 8% são cristãos. Então é muito pouco. E os missionários têm sofrido muito no campo missionário. E às vezes não temos noção do sofrimento que eles passam lá. Mas nós temos noção de uma coisa, sabemos que eles estão lá fazendo a parte dele e nós fazendo aqui nossa parte, orando e pedindo a Cristo que dê a direção e proteja eles até o momento devido deles. Vamos orar agora, agradecer. Senhor Deus, neste momento, Pai, agradecemos a Ti, Senhor Deus, por esse momento tão gostoso, um momento bom, Senhor Deus, de estar em Sua casa. Esta casa que Tu nos dá, Senhor Deus, a permissão de chamar de nossa casa também, Pai. Ó Pai, esteja, Senhor Deus, neste momento com os missionários que estão no campo, Senhor Deus, proteja cada um deles, guarde, Senhor Deus, que eles possam, Senhor Deus, levar a Sua palavra àqueles que ainda, Senhor Deus, não tiveram o privilégio, como nós tivemos, de poder conhecer a Ti, Pai, de poder servir a Ti, ó Deus, um Deus tão maravilhoso, um Deus de infinita misericórdia, Pai. Ó Pai amado, esteja com cada um desses missionários, Pai amado, esteja com seus familiares, que muitas vezes, Senhor Deus, estão de longe e sofrem, Senhor Deus, porque eles estão lá, Senhor Deus, e não sabem o perigo que estão passando. Mas sabendo, Pai, que Tu está com eles, Tu os protege, Tu os guarda, Pai. Ó Pai amado, agradecemos a Ti, Pai. Esteja, Senhor Deus, agora com a Verônica, Senhor Deus, que está aqui como promotor de missões, Senhor Deus. Dê a ela, Senhor Deus, cada dia mais e mais sabedoria, capacite a ela, Senhor Deus, e que possamos, juntamente com ela, Senhor Deus, fazer, Senhor Deus, continuar, Senhor Deus,
possamos, ó Deus, buscar cada vez mais a Ti, Senhor Deus, buscar, Senhor Deus, a Sua presença, que possamos, ó Pai, nos entregar realmente a Ti, ó Pai, e ter, Senhor Deus, sabedoria que missionário não é só aquele, Senhor Deus, que está no campo, que está distante, mas nós, ó Pai, que estamos aqui, que possamos ser missionários nas escolas, nas igrejas, nas ruas, em nossa casa, Pai, que possamos, ó Deus, ser representante da Sua palavra, ser um representante, Senhor Deus, do Senhor, Pai. Ó Pai amado, agradecemos, Senhor Deus, por tudo que tem feito por nós, agradecemos, Senhor Deus, por ter feito pela Silva Magé, a igreja missionária, Pai. Agradecemos, Senhor Deus, por ter cuidado de nós, por ter cuidado do nosso pastor Zafá, Pai. Agradecemos, Senhor Deus, por tudo, Senhor Deus, que tem feito em nossas vidas. Sabemos que não somos merecedores, ó Pai, mas grande é a tua misericórdia. Agora, Pai amado, peço, Deus, para a vida de cada criança que aqui, Senhor Deus, fez, Senhor Deus, esse coral, Pai. Esteja, Senhor Deus, se fazendo presente na vida delas, ó Pai. Que elas, Senhor Deus, possam também ser os missionários, Senhor Deus, nas suas escolas, nas suas famílias, ó Pai. Do jeitinho delas, que elas possam levar a Sua palavra, Pai. Que sabemos que é o jeito mais sincero, Pai. Da forma mais sincera, Senhor Deus. Ó Pai amado, agradecendo por cada vida aqui. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se sentar. Eu quero agradecer carinhosamente a cada responsável que esteve trazendo as crianças para o ensaio. Muito obrigada mesmo de coração e vamos completar a missão. Quero depois desafiar mais uma vez as nossas crianças e as nossas professoras para que no final do culto façam novamente, tá bom? Essa apresentação que fizeram aqui. Eu sei que a luz voltou na hora certinho, tinha que voltar, né? Para acender a luz ali. Mas sei que teve um negócio combinado também. Então depois no final do culto, os irmãos aparam mais um pouquinho que as crianças vão representar essa música, tá bom? Agora, quero convidar você a ler a palavra do Senhor em João 4, versículo 31 ao versículo 35. Vou ler o versículo, os irmãos lerão o seguinte, assim por diante, tá bom? João 4, versículo 31 ao versículo 35. Vai ser projetado, os irmãos podem acompanhar ali também. Nos diz assim: enquanto isso, seus discípulos lhe pediram: Rabi, come. Ele, porém, respondeu: tem uma comida para comer que não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: acaso alguém trouxe de comer? Não dizeis, vós, faltam ainda 4 meses para a colheita, mas eu vos digo, vamos todos? Levantai os olhos e vede, estamos já prontos para a colheita. Ministério do Louvor, vamos estar cantando e de pregar uma música que foi na campanha de 1993. A gente costuma sempre cantar dentro das nossas campanhas. Vou estar cantando logo agora essa palavra que está com o pastor Zafá. Vamos juntos?
a minha vida, para a minha igreja, para a minha família. Momento, todo pai deseja viver. Sua família também. Eu vou apresentar esta noite, esta igreja, mas eu já tive a oportunidade de apresentar o Senhor, orar por sua vida, por apenas 3 dias de mensagem. Ravi Monteiro da Costa. Quero convidar o pai e a mãe, Rafael e Josué, venha aqui à frente, por favor. Esse neném, quando o Jesus chegar, quando nasceu, eu tive uma responsabilidade tremenda. Mas também a palavra do Senhor diz que Jesus ia crescendo em graça, discernimento espiritual diante de Deus, em primeiro lugar diante de Deus, porque depois automaticamente
nós crescemos diante dos homens. Quero convidar Graciela também para fazer entrega em nome da igreja, certificado aos pais do Davi. Em nome da igreja, passo a mão da mãe, dos pais, o certificado de apresentação em nossa igreja. Tá? Que Deus esteja abençoando a família. Messi vai estar cantando um louvor à sua família, à sua casa, que verdadeiramente esse Jesus, nosso Deus, também habita completamente a sua família, a sua casa, que vai habitar a partir do seu coração. Isso é tentar ver. Messi, por favor. Deixa eu dar saúde, irmãos, tá?
pessoa especial que orou desde o meu nascimento até então estou vivendo, né? Esse momento. Minha mãe, eu quero contar aqui, mãe, vem cá. Essa aqui é a mulher que eu falo, às vezes falar com vocês aqui, no culto de oração, que eu acordava 4 horas. Está chorando? Diz que eu choro. E ela não tinha certeza, né? Porque ela estava andando por mim e avisa, sair correndo, pegar o ônibus. Eu falava, não esqueci não, porque minha mãe orou por mim. Então estava ali mesmo. Está orando até agora vai orar pelo seu netinho, o mais novo netinho, e Deus possa abençoar ele como eu fui abençoado. Todos os filhos são abençoados. Eu sei que a oração da senhora não tem poder, mas o seu coração se transforma poderosamente na nossa vida através das orações. Então, ora para isso. Maravilhoso Deus, nosso Pai que está no céu e na terra. Graças nós te damos nesta hora, por essa rica oportunidade de poder, neste momento tão maravilhoso da nossa vida, entregar o Ravi nas mãos do Senhor Jesus, para que ele seja consagrado pelo poder de Deus, pela misericórdia de Deus, que ele pode crescer. Seus pais e suas mães, nunca esqueça desse grande ensinamento, entregar o seu filho nas mãos do Senhor Jesus. Eu te peço, Senhor, mais uma vez, consagra essa criança às mãos do Senhor Jesus. Essa é a oração que nós fizemos, de poder entregar essa criança nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou pegar o Ravi aqui com toda a dificuldade. Eu quero que vocês coloquem de pé também, de nossa aula de palma. Seu presente.
E vamos dar início à mensagem. O nosso tema que nós temos usado esse mês é plenitude de vida. E nós temos um versículo base, uma divisa. Nós vamos falar juntos primeiro o tema e depois a divisa. Vamos lá? Plenitude de vida. Divisa. Amém? E aí, que desafio. O pastor falou que não, mas eu achei. É um desafio o tema. É um desafio porque... Não sei porquê. É sem palavras. Não sei porquê, pastor, mas é um desafio. Né? Foi difícil. E cada pessoa que vem aqui na frente eu fico em oração porque eu achei difícil. Por quê? Porque é um tema que é a nossa vida. Por isso eu acho que eu achei difícil. É um tema que é a nossa vida. E aí a gente já viu algumas abordagens. Hoje, como nós estamos com a casa cheia, eu vou precisar voltar um pouquinho para vocês entenderem o contexto, mas já foi falado um pouco, né, sobre esse tema de João. Aqui estava Jesus no seu ministério aqui na terra e eu pensei em abordar em cima desse tema plenitude de vida na terra. Pensei em abordar em cima disso. E aí aqui a gente está vendo Jesus em seu ministério, já estava conduzindo seu ministério, o que Deus tinha de propósito, a sua obra aqui na terra. Ele tinha sido enviado por Deus como humano, encarnado, com um propósito, a fim de ensinar-nos a viver com pensamentos e vivendo para a eternidade. E aqui ele vem abordando depois de algumas situações que já tinham acontecido. Já tinham acontecido milagres, Eu fui reparar e abordar e ver que a carta de João, ele fala os milagres como sinais milagrosos. Os outros evangelistas não falam dessa forma. E João vem trazendo como sinais milagrosos de Jesus. E João vem trazendo uma outra abordagem diferente dos outros evangelhos. E aí eu achei interessante. Ele vem abordando Jesus fez muitos milagres. Vem abordando uns 7 milagres. E dentre eles, antes dessa divisa nossa que a gente vai abordar um pouquinho hoje, ele tinha feito a multiplicação dos pães, que é muito conhecida por nós, por todos nós, pelas crianças. Desde criança a gente ensina essa passagem, esse sinal milagroso que Deus tinha realizado através da vida de Jesus. E aí o texto vem falando no começo, que as pessoas eram uma multidão que estava atrás de Jesus. E ele já chamava essa multidão de discípulos. Se eram discípulos, era porque já estavam seguindo a Jesus. Já tinham um pouco do entendimento do que era Jesus. A gente não segue ninguém sem saber pelo menos quem é. E ele já tinha, além dos 12 discípulos, muitos outros discípulos seguindo. E eles estavam seguindo, no começo do texto, ele fala que eles estavam procurando Jesus porque Jesus tinha feito os milagres. E aí eles foram esse milagre da multiplicação. E aí provavelmente as pessoas foram descansar. E nessa que foi descansar, Jesus sumiu. Foi para um outro lado do mar, no Cafarnaum que fala. E aí a multidão foi atrás procurando. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Vão atrás, cadê ele? E o texto vem abordando e falando que eles estavam procurando Jesus não só pelos sinais de milagres, mas porque eles estavam preocupados em comer, ficarem satisfeitos. E ali eles conseguiram achar Jesus.
E aí eles chegaram para Jesus: Jesus, estava procurando você, cadê você? Você veio para cá, avisou a gente estava dormindo, né? Estava descansando, provavelmente por um tempo assim, para poder eles não verem Jesus saindo e indo para o outro lado, né? E aí Jesus respondeu para eles que eles estavam procurando ele porque eles ficaram satisfeitos com a comida que Jesus tinha dado. E aí entra todo esse, o que a gente vai estudar um pouquinho hoje, aprender um pouco hoje e aplicar para a nossa vida, né? Naquele tempo, a gente já tinha essa coisa humana, né? Eram humanos, né? Depois eu vou entrar nessa parte para explicar aí, que tinham desejos carnais. Então, se você falar que tem uma festa de graça, vai estar todo mundo lá atrás, né? Pela comida. E ali eles estavam atrás de Jesus por causa disso, por causa da comida mesmo. Se a gente falar hoje que tem um monte de coisa, vai lotar. Na praça vai distribuir isso, vai lotar. E a pessoa vai começar a seguir aquela pessoa porque está dando coisa que satisfaz a carne, a comida. E aí Jesus, como já estava abordando ali todo o propósito que ele tinha para cumprir aqui na terra, que era o propósito de resgatar essa vida eterna em nós. E aí ele já estava querendo mostrar isso. E a carta de João é interessante por causa disso, porque a carta de João, o Evangelho de João, né, não é a carta, o Evangelho de João, ele dá essa convocação, ele vem abordando a vida eterna, ele vem pegando, botando a parte de Jesus, o que Jesus estava ensinando, que não era só aqui neste mundo, que a gente deveria ter um campo de visão, a gente deveria olhar mais além, porque eles ali estavam vendo de costumes carnais. Quando a gente vai voltar, a gente vê que eles estavam vendo de costumes de Deus, costumes que faziam sacrifícios, costumes que eram precisos, às vezes, na questão da circuncisão. Era todo um costume que realmente se utilizava da nossa carne, do nosso corpo. E aí já estava apontando desde a necessidade de toda a enfatização da carne para o sacrifício de Cristo na nossa vida. E aí nós vamos começar abordando o versículo, que pode deixar o versículo só para começar aí. Nós vamos começar primeiro a entender aí, e depois eu vou colocar uns versículos também para enfatizar mais. O Espírito é o que dá a vida, né? Ali, depois de Jesus já ter falado que ele era o pão, ele já havia falado, todo mundo já tinha achado que era um absurdo, porque naquela época o pão também era um alimento muito especial para eles, né? As cerimônias se utilizavam muito do pão, era o pão, o vinho, era um alimento especial. Hoje talvez não fosse para a gente, ainda né? Porque é difícil alguém ficar sem comer um pãozinho francês de manhã, fresquinho, é muito bom. Eu imagino o maná assim, né? Mas fala que ele era meio doce. Mas eu imagino assim, imagina aquele pão fresquinho caindo do céu, todo mundo querendo comer. É claro que eles vão querer correr atrás de Jesus por causa do maná, né? Aqui também fala disso, no texto, fala essa parte do maná, que eles falam que foi Moisés que Deus deu, e aí Jesus vem falando que não, né? Foi Deus que usou Moisés para que acontecesse a saciedade, né? Daquela necessidade do povo naquela época. Mesmo assim, o povo murmurou e reclamou, né? O povo reclamou. E aí o Espírito dá a vida. E aí a gente vai ver lá em Gênesis 2:7, as meninas vão colocar: o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhes nas narinas o fôlego da vida. E o homem tornou-se alma vivente. E aí o Senhor estava dando a vida a nós, seres humanos, com todo o propósito que já estava estabelecido no coração de Deus. E aí, né, quando eu estava aqui vendo, participando desse momento especial da família do pastor, eu pensei nesse tópico que eu vou falar, né?
o soprar, assim, quando Deus sopra o fôlego da vida e permite a gente viver, né? Formar um homem. E Deus, quando formou um homem ali, Ele formou um homem para uma vida eterna com Ele. Ele formou um homem com o desejo de ter um relacionamento, né, de vida com Ele, tanto que Deus passeava no jardim naquela época, tinha um relacionamento, e Ele formou a imagem dele, né? E isso é interessante. Em Gênesis 1:26 vai falar assim: e disse Deus, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Só que aí eu vou parar. Façamos um homem. Ali já estava Jesus. Ali já estava Jesus. Quando às vezes a gente pensa assim, Jesus só veio no Novo Testamento, quando a gente começa a ter um campo de visão de que Ele é um com o Pai, Ele já estava ali nos formando. Ali já estava Jesus nos dando a vida, nos dando essa oportunidade de termos um relacionamento, uma existência com o Pai. Mas o que aconteceu? A humanidade caiu. Né? O pecado separou o homem por causa, um pouquinho, eu vejo ali um pouco o ego do homem. Né? Quando Eva foi tentada através da serpente com Satanás, Eva foi tentada e a fala foi que, por quê? Você não vai morrer. Você não vai morrer. Você só vai ser como Deus. Você só vai saber conhecer entre o bem e o mal. E aí, pelo ego dela de querer ser mais do que Deus tinha planejado para a vida da humanidade, caiu o pecado e nos separou de Deus, colocando, né, através do pecado, nos separou de Deus. E aí entrou o espírito da vida, mas aí o pecado trouxe a morte para a gente. E lá em Romanos, eu vou para Paulo, porque eu não consigo não falar um pouco de Paulo em relação a esse assunto. Dava até para pegar um pouquinho aí em João. Mas vamos lá para Romanos 5:12. Portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E aí nós sabemos que a gente tinha essa vida abundante ali no início, uma obra que já estava estabelecida por Deus, mas por conta do nosso pecado nós fomos separados, ficamos mortos diante de Deus, né? Separado, e assim a gente percebe que através da gente própria, né? Do próprio homem, entrou a morte. E aí, o projeto de Deus é, mesmo com isso, ali Jesus estava tentando dizer que o Espírito dá a vida. Mesmo com essa situação de separação do homem, Deus teve vários planos para estar nos resgatando, né? Várias coisas. Quando a gente vai para a palavra, estava escravizado, mandou alguém para usar, para ser libertador, saiu do período de escravidão, voltou de novo, foi cativo para a Babilônia, e Deus sempre usando o homem que estava disponível a fazer a vontade dele para nos resgatar de novo e nos dar a vida, para ter um recomeço com a gente. E Romanos 5:18 fala assim: portanto, assim como por uma só transgressão veio o julgamento sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que produz vida. E aí a gente percebe que esse comecinho do versículo, Jesus já queria mostrar que Ele nos deu a vida, a gente morreu, mas que Ele ainda podia nos dar a vida de novo. Ali Ele estava já mostrando isso. E aí, numa segunda parte que a gente vai entrar, do versículo é a carne
não produz nada que se aproveite. E aí eu fiquei meio assim, né? Falei, Jesus, a carne não produz nada que se aproveite. Por quê? A carne, o ser humano em pecado, quando está morto, realmente não produz nada que se aproveite. Quando a gente está na carne, no pecado, né, a gente escutou um pouquinho de manhã para a direção das obras, né, as obras da carne. São pecados que nos afastam de Deus. São, depois Deus, a maioria já sabe, mas eles são a moralidade, a mentira, a inveja, a inimizade. Todas essas coisas fazem nos separar de Deus. A soberba faz o homem querer sobressair mais do que o Espírito Santo de Deus na sua vida. E a carne é assim. Quando a gente vive um processo carnal, né, a gente age muito pela carne. E a gente percebe ali que pela morte realmente a carne não vai se aproveitar nada. Vai virar pó. Novamente. Ela só tem proveito quando ela tem a vida. Se ela tiver vida, né, você vê que as pessoas que têm a vida, o Espírito de Deus, o semblante de Deus transforma. É diferente. Ela está cumprindo o propósito e a obra de Deus quando ela se permite deixar que o Espírito te dê a vida. E aí a gente percebe, né, que às vezes muitos ficamos presos às coisas carnais para que nos afaste de Deus. E ali as pessoas estavam presas também, presas às coisas, satisfações carnais, né, presas porque queriam apenas os sinais milagrosos de Deus que Jesus poderia fazer, presas porque poderia receber um alimento sem trabalhar. Né? Ele começa falando isso também, vocês trabalham por comida, mas eu trabalho por algo muito mais além. E ali a gente vai aprendendo com Jesus esse processo quando ele fala que a carne de nada se aproveita. Em João 3,6 é uma parte do Evangelho de João que ele está conversando com Nicodemos. E aí ele fala para Nicodemos começa a indagar ele, né, como posso nascer de novo, voltar no ventre da minha mãe, né? Essa questão da morte, ele estava querendo saber, como posso nascer de novo? E aí ele responde, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então nós somos nascidos da carne, mas podemos também ser nascidos do Espírito, porque aí teremos vida eterna, uma vida abundante, uma vida plena que Deus quer que a gente viva aqui na terra. Às vezes a gente acha que vai viver uma vida, vai ter o sopro da vida, vai nascer, e aí eu posso aproveitar um pouquinho, mas aí a gente percebe que a gente precisa de entender que aquele que é nascido de Espírito é Espírito. E Romanos 8,5 também fala um pouquinho, para voltar em Romanos. Os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. Ali Paulo também já estava terminando de ensinar, né, os ensinamentos de Jesus. E aí Jesus queria mostrar aos seus discípulos, né, que estavam querendo só os prazeres da carne, de que o corpo, a carne ali, nada importava, não se produzia nada, né? Que não ia ter nada, nós íamos voltar a ser pó. Ele queria trazer a mensagem da vida eterna para cada um, daquele discípulo que estava seguindo ali. E é interessante que Jesus vem falando, né, que ele dá fala que eu sou o pão da vida, que é realmente o que vai te dar saciedade, de que vai te dar vida eterna, o que vai te saciar a sua vida. Ele é o pão da vida. E no terceiro
tópico aí do versículo, né, na terceira parte que eu dividi em 3, as palavras são espírito e vida. A gente entendeu, né, ali o que Deus queria dizer com a vida da carne, e Ele queria entender também que as palavras são espírito e vida. No Evangelho de João, ele vem mostrando que essas palavras que são espírito e vida são as palavras de Deus. Lá no João 1:1, ele já fala isso, que no início era a palavra, né, e a palavra estava com Deus. Algumas versões falam que é o verbo, e o verbo era Deus. Já estava falando de Jesus. E ali muitos também testemunharam, João vem contando, né, como João Batista também vem falando dessa parte, que as palavras são espírito e vida. As palavras de Deus. João Batista vem ensinando isso antes, né? E aí Jesus, no seu ministério, também já estava ensinando que as palavras são espírito e vida. E as palavras eram Ele. É a vida dele, é o ensinamento dele, é aquele que estava vindo do céu, aquele do princípio que estava lá desde o início, né? A palavra, quando coloca nessa lei de Deus, muitas vezes a gente não entende, mas vem da palavra assim, logos, que quer dizer expressão, para você ficar mais prático de entender. É uma forma de expressão, para dizer. Deus estava querendo se expressar, que tudo estava ali sendo feito por Ele e através dele, através do nosso Senhor Jesus. E muitas das vezes a gente está como discípulo ali também, escutando essa palavra, né? Que Jesus veio nos ensinar. A gente tem essa oportunidade de ouvir as palavras de Jesus. E a gente hoje vai trazer isso para o nosso dia a dia. A gente entendeu o contexto que eles estavam vivendo e eu não vejo muita diferença do nosso contexto que a gente vive hoje. Porque hoje em dia também nós temos esses desejos de viver os nossos desejos carnais. A gente se incomoda de ficar com fome. A gente fica preocupado. Estou falando por mim porque eu fico preocupada. Às vezes a gente está com fome, a gente fica preocupado. E a gente fica preocupado com isso. Então, não é um contexto diferente do que a gente está vivendo. Muitas das vezes as pessoas estão seguindo Cristo, mas também querem ver alguns desses sinais. Querem ver os sinais milagrosos de Cristo, às vezes de uma comida, de uma coisa melhor. Acha que Deus tem que fazer algo melhor, está trabalhando, às vezes está comendo alimento bom, uma carne bom, mas acha que Deus podia estar dando mais. Isso tudo no nosso contexto é coisa que a gente está vivendo também, a parte carnal do ser humano. Mas Salomão, ele fala que o homem vive a parte carnal, mas tem um desejo pela eternidade. Tanto que a gente não sabe lidar com a morte. A gente não sabe lidar com a morte. A gente acha sempre que a pessoa ainda tem que ficar mais um pouquinho com a gente, né? Mas Salomão já fala que a gente tem esse desejo no coração pela eternidade. Se a gente tem esse desejo no coração pela eternidade, a gente já sabe que isso vem desse relacionamento que a gente precisa resgatar em Cristo. Dessa vida que a gente precisa buscar em Cristo. Dessa parte que a gente já sabe que nada vai se aproveitar da carne, que a gente precisa renunciar para viver uma plenitude de vida aqui na Terra. A gente entende, né, plenitude de vida que é estar cheio, estar completo, estar inteiro. Uma vida inteira. Mas a sua vida inteira de quê? Você se enche de quê? Você quer se encher das coisas carnais, das coisas do pecado. E a gente sabe que como fica podre a nossa carne quando a gente está em pecado.
né? Fica sujo. Uma coisa que pesa a nossa alma, o nosso espírito. Às vezes a gente vai, quanto mais a gente vai se afundando no pecado, mais sujo a gente fica, mais difícil fica de limpar. E aí a gente, por causa de um prazer que a gente acha que é da carne, a gente vai só se afundando, vai só se entrando mais, se sujando mais. A gente vê isso pelos prazeres nossos que a gente quer. A gente quer viver a vida. A gente quer uma plenitude de vida, mas aproveitar a vida. Aproveitar a vida fazendo as coisas que não é da vontade do Pai. E Jesus, quando veio, ele veio para dizer que ele é espírito e vida, mas que a gente precisava viver isso, vivendo, buscando a vontade do Pai. Às vezes a gente sente dificuldade para vir numa escola bíblica dominical, para aprender a palavra, para estudar em casa, para viver. E no texto fala, né, que muitos discípulos, quando Jesus começou a falar essas palavras, eles acharam duras, deixaram de o seguir. E não é diferente hoje em dia aqui também. Muitas das vezes as pessoas até continuam seguindo, continuam vindo à igreja, continuam fazendo todo o ritual que é do ser humano, mas que não deixa ser transformado pelo Espírito. Não se deixa ser transformado pelo Espírito. E Deus, com a sua infinita misericórdia, tinha todo esse projeto, né, que Jesus estava ali se dando por nós, pelos nossos pecados, dizendo que Ele era o pão que Ele ia saciar. E aquele maná ali não foi nada. E como é verdade? No outro dia a gente está com fome de novo. Mas quando a gente se alimenta de Deus, a gente sente a diferença do que Deus traz para a nossa vida e para o nosso espírito. É diferente. A gente consegue olhar com os olhos espirituais as coisas, a gente consegue ser gratos, a gente consegue viver uma vida de gratidão, a gente consegue murmurar menos, a gente consegue entender o agir de Deus na nossa vida, a gente consegue saber que às vezes não poder comprar uma roupa nova não é nada, mas que a presença de Deus que completa a nossa vida é muito mais gratificante. Às vezes até um alimento mesmo que a gente, satisfação nossa, que a gente deseja muito, né? E Ele veio para mostrar isso para a gente, que a gente tem condições sim de viver uma vida plena. É interessante porque às vezes a gente escuta que a gente só vai conseguir viver uma vida plena no céu. Mas eu acredito que se a gente não conseguir estender essa plenitude de vida aqui na terra, de nada vai aproveitar a sua vida aqui. O reino tem que ser aqui e no céu para a sua vida hoje. E às vezes a gente esquece, a gente deixa para lá. A nossa vida é uma vida de aprendizagem, de prática, a gente sabe que precisa buscar todo dia isso. E nos versos 57, já é João 6, meninas, de novo. Ele vai falar de que desse resgate que Ele tem hoje e sempre tem todo dia para as nossas vidas. 6,57. Ele fala que Ele vem mostrar essa realidade, que Deus pode suprir todas as necessidades físicas aqui na terra. Isso é o de menos para Deus. Assim como Ele fez e continua fazendo muitos milagres. Ele sacia muitas fomes aí de muitas pessoas. As pessoas veem claramente, Deus agindo dentro das nossas casas. E ali Ele vai falar, assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por minha causa. 58. E este é o pão que desceu do céu, não é como o caso de nossos pais, que comeram maná, e Ele fala a parte do maná. Quem comerá deste pão, viverá para sempre. E aí a gente sabe que um dos evangelhos, quando João, o evangelista, veio falando, foi sendo
você pode colocar uma coisa que você gosta muito, que você acha que você fica satisfeito. Mas Ele é o pão da nossa vida, Ele não vai trazer a verdadeira plenitude. Ele é o que vai trazer vida mesmo, vida abundante na sua vida. E muitos continuaram mortos ali e não creram na palavra. No final ele fala, muitos não creram. Assim como muitos hoje ainda não creem nas palavras que são vida, espírito e vida, que nos dá a vida eterna. Que hoje nós possamos entender e buscar essas palavras que Deus tem para nós. Às vezes a gente vem para os cultos e a gente quer ser cultuado ao invés de cultuar a Deus. Às vezes a gente quer ouvir coisas que agradem, às vezes a gente quer mensagens motivacionais. E Jesus não estava ali para isso, assim como Ele não está hoje também. Ele está para trazer palavras que nos aproximem da vida, que nos dê a vida eterna, palavras que podem ser duras, que possam doer. Às vezes a gente quer amenizar, às vezes a gente quer ir para a igreja e ouvir coisas que amenizem os nossos pecados, que as pessoas falem que a gente pode continuar, não querem ser ensinadas. Não querem viver as renúncias para viver uma vida plena com Cristo. As músicas hoje que a gente vê, às vezes, são músicas que são do nosso agrado. Quando vai ver as letras, não são músicas de adoração, músicas de culto a Deus, de exaltação. A gente quer dizer lá como é que eu quero ser como Deus também. Então eu quero ser cultuado. E aí hoje, o que você tem crido? Você tem crido num Jesus que fala a palavra dura, se você realmente aceita, você continua ali como Pedro falou no final. Pedro chegou e vocês também não querem ir, quando Jesus perguntou aos 12 e Pedro falou, Senhor, para quem iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. E você hoje? Você entendeu que realmente Jesus é o pão da vida que vai te dar essa saciedade? Ou você está querendo um outro tipo de pão que vai saciar a sua carne? Hoje, o que você quer diante de Deus? Viver uma vida plena com Jesus, para que você possa viver uma vida plena na eternidade? Ou viver uma vida plena aqui na terra, só terrena, onde daqui a pouco seu corpo não vai ser nada? Às vezes as palavras são duras. Muitos vão sair daqui e não vão simplesmente continuar onde estão, assim como aconteceu naquele momento com Jesus. Mas muitos vão dizer como Pedro, Senhor, para onde iremos nós? Só Tu tens a palavra de vida eterna. A gente sabe que Ele era a palavra, Ele era o início, então Ele estava ali todo com um plano para a nossa vida, para o nosso resgate. E às vezes a gente não tem muitas oportunidades, irmãos. Às vezes, como até cristão, nós cristãos, a gente não sabe o dia de amanhã. E é uma realidade hoje. Porque como a gente está vendo que o mundo está acontecendo. Hoje a gente pode estar aqui e amanhã pode não estar. E que vida você tem vivido? O Espírito tem te dado a vida? Tem te dado essa plenitude? Vou estar chamando o Ministério de Louvor, que nós vamos estar louvando a Deus. E hoje, que você possa pensar, que você possa buscar. Às vezes, pode ser até indigesto as palavras de Jesus para a nossa vida. Mas quando a gente deixa Deus agir, a gente se submete a viver o que Deus tem de melhor para a gente, entendendo que
Jesus também quer trazer essa palavra de vida eterna para você. Se você hoje se encontra morto, se você hoje se encontra afastado de Deus, se você hoje deixou que o pecado te separasse, hoje é o tempo de você escolher comer desse pão, saciar a sua fome e viver eternamente com Cristo. E para encerrar, eu vou ler João 17. Eu gosto de encerrar com o versículo, que foi ali no final, a oração de Jesus. Antes, ali quando ele já estava saindo para ser entregue, né? Foi antes de ser preso. E aí Jesus faz essa oração, e essa deve ser a nossa oração. Depois de falar essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Depois de falar essas coisas, Jesus levantou os olhos para o céu e disse: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que também o Filho te glorifique. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo que enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra da qual me encarregaste. Agora, pois, glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu os deste a mim. E eles obedeceram a palavra. Agora sabem que tudo quanto me deste vem de ti. Porque lhe transmiti as palavras que tu me deste, e eles as acolheram e verdadeiramente reconheceram que enviei de ti, e creram que tu me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aquele que me deste, pois são teus. Todas as coisas que me pertencem são tuas, e as que te pertencem são minhas, e neles sou glorificado. Não estarei mais no mundo, mas eles estão no mundo, e vou para ti. Pai Santo, guarda-nos do teu nome que me deste, para que sejam um assim como nós. Que nós possamos ser um com Cristo, assim como Jesus ele se entregou. Que nós possamos buscar, deixar viver uma vida plena, deixar viver as palavras que Deus tem para nós, essas palavras de vida eterna. Às vezes a gente pode estar dentro da igreja, mas está morto. E hoje é o dia que Deus preparou para você, para que Ele seja glorificado na sua vida. E a Deus toda a honra, toda a glória por todos que estão aqui. Que possamos sair daqui transformados pelo Espírito Santo de Deus que nos dá a vida. Amém? Vamos levantar e cantar esse cântico de pé. Vamos cantar o início dessa palavra com Deus, o Altíssimo, como nós escutamos nessa noite. Com lindo esse nome. E eu, quando eu estava ministrando aqui, a gente escutou pela manhã que plenitude significa estar cheio, estar completo, estar pleno. Talvez você olhe para a pessoa que está do seu lado assim e fale assim: caramba, você está pleno hoje, nessa noite, né? Você está pleno, está completo, está cheio. Mas você só vai estar completo, você só vai estar cheio, você só vai estar pleno, como nós estudamos aqui, se você se encher de alguma coisa. E de que você tem se enchido? É muito ruim a gente chegar perto de uma pessoa e essa pessoa começar um monte de problema, um monte de doença em cima da gente, né? Mas é tão bom a gente chegar perto de outra pessoa e essa pessoa demonstrar gratidão no seu coração, demonstrar amor. Do que você está cheio? Do que você está se enchendo? Vamos cantar. Juntos. 3. O início é
Vamos orar? Que a mensagem do nosso Senhor tenha agido no seu coração hoje. Pai amado, obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Oportunidade de ouvir as tuas palavras, que são espírito e vida para cada um aqui. Que nós possamos, Senhor, cada dia buscar isso. Que nós possamos, Senhor, estar buscando estar cheio do Teu Espírito Santo. Que nós possamos, Senhor, deixar, Senhor, essa morte na nossa vida que o pecado trouxe e viver. Porque sabemos que Teu Espírito nos vivifica. Senhor, aquele que entrou aqui nessa noite, Senhor, que está morto pelo pecado, que está sentindo que está afastado de Ti. Que tu dê vida nesta noite, Senhor. Que essas pessoas possam estar sentindo esse desejo, essa fome de ser saciada, Senhor, por Ti. Porque sabemos hoje que Tu és o pão da vida, o pão que sacia, Senhor, a nossa fome e que nos resgata, Senhor, a um relacionamento de adoração, um relacionamento íntimo contigo. Que nós possamos buscar, Senhor, dia após dia, Senhor, olhar para os céus e ter essa plenitude de vida aqui na terra, através da nossa vida eterna. Mas para isso nós precisamos ter uma escolha de viver segundo a Tua vontade. Viver o que o Teu Espírito Santo, viver cheio de Ti. Que nós possamos buscar a cada dia. Que essa semana seja uma semana de paz. Que nós possamos, a partir, Senhor, da manhã, tomar atitude, já, atitude de hoje. Mas que possamos, Senhor, Te seguir e dizer que estamos Te seguindo porque sabemos que só Tu tens a palavra de vida eterna. Agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, entregando o nosso louvor e a nossa adoração. Que não tenha vindo nada de nós, somente de Ti, com os corações gratos e prostrados diante de Ti. Agradecemos, Senhor, por todos que estão aqui, por aqueles que em seu coração tomaram atitude de estar mais perto de Ti. Que Tu possas, Senhor, continuar, Senhor, usando o Teu Espírito para Te ajudar. Te agradeço, Senhor, por essa oportunidade. Amém. Os irmãos podem sentar. Nesse momento eu quero convidar as crianças. Calma, pastor. Nesse momento eu quero convidar nossas crianças que vão estar apresentando mais uma vez, música e louvor ao Senhor. Agora sim, com luz, sem luz, depois com luz de novo, né?
Elas já estão aprendendo, Pai, a verdadeira luz do Senhor que precisa brilhar no coração delas. E nós te agradecemos por isso. Nesse momento, Pai, nós queremos também interceder pela vida das nossas crianças, lá onde elas estão, nas escolas, nas creches, onde quer que elas estejam, que elas sejam protegidas pelo Senhor. Que o Senhor esteja acampando os seus anjos ao redor dessas crianças. Esteja, Pai, dando sabedoria aos seus pais para instruir essas crianças no caminho em que se deve andar e que também sejam cheios, sejam plenos da verdadeira vida que é o Senhor. Pai, continue cuidando, leva os pais para os nossos lares. Muito obrigado por tudo que nós vivenciamos nessa noite. Muito obrigado por